Olá, boa noite, pessoal, se conectando aí. Aqui é o Rodrigo Charniak, do Departamento de Comunicação do Emaús, jovem integrante também do Grupo São João Batista. O pessoal está conectando aí na live. Sejam bem-vindos todo mundo. As Danis estão aí, pessoal que vai estar com a gente hoje aqui, o Giovanni. Vou adicionar a Daniela Spezin, nossa convidada para essa primeira live do Emaús em casa. Dani, vamos ver se vai dar certo aí eu te conectar aqui. Só um minutinho. Aí, acho que a Dani vai estar com a gente em seguidinho. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Rodrigo. E aí, Dani, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu te ouço. Pessoal, comenta aí embaixo se estão ouvindo eu, se estão Sim. ouvindo a Dani. Se não estiverem ouvindo Já, muito bem, já dá um ok. que legal encontrar todo mundo. Estou vendo entrando aqui, muito bom. Deus seja louvado. Amém. Então vamos esperar mais um minutinho ou dois, daí o pessoal vai conectando e a gente começa em seguida. Ó, o pessoal Pessoal, está dando. sejam aí. Tá vendo aí, Dani? Tudo certo? Estão ouvindo. Já estão dando retorno para nós ali, ó. Carolzinha, Dani Maestre. Mais gente já falou oi, o André também, que estão ouvindo, a Luísa Caran, coisa mais querida, fez Emaús ano passado. A Fábio fez Emaús ano passado também. Só que não. Saúde. Só que não, né? Você também fez ano passado o curso de Emaús, Dani? Eu posso falar, né, um pouquinho para a gente encher aqui de história de gente de idade, Rodrigo? É isso que tu queres, né? Queres expor o pessoal mais velho, né? Eu Eu fiz quero Emaús destacar a tua experiência. é, eu fiz Emaús em 1992, meu marido também fez, nós nos conhecemos no Emaús. Tenho duas meninas queridíssimas. Também a mais velha já fez o curso de Emaús há 2 anos atrás, ou 3, não me lembro mais. 2017. Tem bastante gente entrando, olha só, ó, que legal. Muito bom, que bom a gente se encontrar aqui, né? Legal, né? Não podemos presencialmente, eu estou sentindo falta, viu? Estou sentindo falta de abraços, calor humano, mas é um momento para a gente estar junto de certa forma também aqui, né? Que bom Aí, que podemos utilizar os meios para o bem. e aproveitar e pensar também em entregar um pouco como sacrifício tanta gente que está sozinha, né? Tem muita gente que ficou sozinha, na verdade, né? Precisando se cuidar e cuidar dos seus, acabou se afastando, né? Então, assim, que a gente puder conversar, ligar, telefonar, né? Não só por videochamada, mas conversar, assim, de outro jeito também. Então, variar um pouquinho os contatos para ajudar, né? Boa, boa, Dani, é importante. Ouvir a voz é melhor do que uma mensagem, né? Às vezes. Eu confesso que Ah, eu estou fazendo isso com alguns amigos, é uma experiência boa, é gostoso. Bom, legal. então o pessoal está conectando aí. Agora aqui aparece para mim que somos em 36 pessoas. Tá ótimo, gente. Obrigado pela presença de todos. Então, eu sou o Rodrigo Cherniak, eu sou do Departamento de Comunicação do Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Sou também jovem integrante aí do Grupo São João Batista. E nós lançamos a ideia aí da hashtag Emaús em Casa como uma forma de todos estarmos juntos nessa quarentena, né? Pelos meios virtuais, vivendo a fé, celebrando a nossa fé do nosso jeito, do jeito que o Emaús sabe fazer, em casa, né? A gente ainda pode fazer isso. Isso é uma das coisas que ainda não nos roubaram, né? Que esse coronavírus ainda não nos tirou. Então, essa é a primeira transmissão ao vivo, a primeira live que nós vamos fazer desse período. E a Dani Spezin, nossa convidada, super topou a ideia aí. Ela até me confessou, pessoal, antes de entrar aqui, onde é que eu fui me meter. Mas vai ser um momento gostoso para a gente estar junto, para a gente conversar um pouco e para a Dani abordar o assunto vida de oração. Eu sei orar. Eu estou aqui só para ajudar a mediar um pouco, mas a Dani vai seguir, tá? Com o conteúdo. Também vamos ter um momento de canção agora no início aí da live com a Dani dos cantores e no final também com o Giovanni.
Então vai ser um momento para matar a saudade disso também. Dani, eu passo para ti e depois a gente pode começar com a música e, na sequência, o teu conteúdo propriamente dito. Pode ser? Sim. Podemos começar. Muito obrigada, Rodrigo. Em primeiro lugar, é uma honra, né, ocupar esse espaço. A gente está dando um passo aqui nesse tempo de novidades para nós. Nós não escolhemos o que estamos vivendo, né? Até agora tem um termo para chamar a gente, né? Nós somos os quarenteners, é isso? Então, eu estou aqui saudando os quarenteners, né? Estamos aqui, estamos isolados por amor, por responsabilidade, por obediência, né? E aí também é uma alegria poder estar aqui, começar esse processo, que eu sei que se for da vontade de Deus, ele, na verdade, é só um primeiro momento, né, Rodrigo, que a gente pensou, assim, inaugurar essa ideia de Emaús em Casa, de fazer uma live. Em primeiro lugar, eu gostaria então de pedir para todos que estão aqui estarem comigo em oração, né? A gente rezar, antes da gente ouvir uma musiquinha, que é muito especial, com a voz da Dani Maestre, que a gente consiga agora se interiorizar, quem está me acompanhando, e que a gente faça a oração do Espírito Santo. Pode ser? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, São João Batista, Santa Teresa d'Ávila. Uma musiquinha, Dani Maestre, pode ser agora? Beleza, vou adicionar a Dani Maestre aqui para nós, para ela cantar um pouco para a gente. Aí, Dani, te adicionei na live. Vamos ter duas Danis aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, a gente não vai se prolongar muito, tá? Questão aí, com certeza, menos de 1 hora. Então, fiquem ligados, é breve, mas necessário, profundo aí. Então, não vamos muito além aí das 9h40, tá bom? Dani Maestre, te adicionei aqui. Veja se você está conseguindo conectar com a gente. Um minutinho aí para a Dani entrar. Ela avisa que não recebeu o convite. Ok. Estou vendo novamente aqui. Enviado novamente. Eu queria só, enquanto eles estão aqui organizando, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui. Tem gente de Emaús, de fora, de Lavras, sul de Minas. Muito feliz por te receber, JP Santos 89. Né? E a gente está vendo assim, várias pessoas queridas que a gente conhece, outras que ainda não conhece. Então, esse cumprimento é muito importante. Emaús Pelotas, o Emaús muito, assim, de muita história também. A gente já teve a oportunidade de ir até lá. Que bom, feliz, pessoal. Muito feliz em encontrá-los assim. Se nós não conseguirmos, tu achas que a gente vai conseguir a música? Então, vou fazer um teste rapidinho aqui. Eu vou temporariamente te fechar e vou convidar a Dani novamente. Pronto, talvez funcione. Mas eu incluo depois. Ótimo. Tá, um minutinho só. E pessoal, estou removendo a Dani Spezin, não se desesperem. É só para convidar a Dani Maestre aqui para o nossa live. Eu acho que 3 pessoas não dá, é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, são testes, beleza? Dani Maestre, aí agora está entrando. Oi. Aí, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Tá. Beleza? Pessoal do Emaús de lá, a gente está aqui também. Show de bola. Um abraço para todos. Bom estarmos todos conectados. Dani, é contigo aí. Obrigada. Conheço
pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Acho que quando eu aplaudo aqui, Dani, maestra, eu aplaudo por todos que estão vendo essa live. Coisa Obrigada. linda demais essa oração em forma de música e de escutar também. Muito obrigado por estar aqui com a Obrigada, gente. Rodrigo. Beijo, até mais. Até mais, então. Obrigado. Agora eu desaciono a Dani Maestre e vou adicionar de novo a Dani Spezin para vir falar de novo com a gente aqui sobre vida de oração. Só um minutinho aí para convidar a Dani de novo para nossa live. Acabamos de descobrir, gente, que só podem 2 pessoas por vez. Aí, se vocês querem fazer lives, fica a dica, que é o que dá para fazer. Aí a Dani Spezin está voltando. Bem-vinda de volta, Oi. Dani. Então, eu queria agradecer a Dani, né? Assim, a Dani Maestre, na pessoa da Dani, todos os jovens e as jovens do departamento de cantores do Emaús, só eles sabem, né, o que eles fazem, o comprometimento e o tempo, né, que eles investem no serviço, tá? Queria também, assim, agora começar essa reflexão com um trecho do Evangelho que eu vou ler para vocês. Então, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 9 a 14.
Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, Jesus falando, eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro ponto que eu queria primeiro dizer para vocês que todo o evangelho, toda a leitura da palavra tem que cair, tem que sedimentar. Não sou eu que vou dizer tudo que o Espírito Santo quer dizer para alguém quando eu faço uma leitura do evangelho, ainda mais não sendo sacerdote nem nada. Agora, por que eu separei isso aqui? Porque a pergunta, o que a gente colocou no título da nossa live, né, era vida de oração. 2 pontos, uma pergunta. Eu sei rezar ou eu sei orar? Isso veio de uma conversa, veio de uma inspiração, né, de jovens de Emaús, aqui de Floripa. Quiçá isso represente, é isso que a gente gostaria, que representasse uma dúvida, uma pergunta, uma inquietação de todos os jovens e as jovens do Emaús que podem estar conosco hoje. E também, a gente, nesse aspecto, a gente faz uma escolha. Então, eu fiz uma escolha, né? Quando eu olhei esse evangelho, eu abri hoje de manhã para escolher o evangelho, abri direto nessa passagem. Quando eu olhei, falei, tá, né? Então, assim, dentro disso aqui tem tantas coisas para pensar. O que eu tentei pensar? O publicano. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do publicano. E vou dizer por quê. Porque você podia dizer assim para mim, até com bastante razão, né? Poxa, mas eu tenho vida sacramental, eu frequento missa, eu tenho todos os sacramentos que eu tenho que ter com a minha idade. Não sei se me entendem, né? Então a gente faz um caminho sacramental, a gente também... Você pode dizer muitas coisas, eu também digo em meu favor, a gente pode dizer. Só que eu fico pensando, olha a história interessante. Santa Teresa d'Ávila, não sei se você já ouviu falar. Foi uma mulher, foi um mulherão, né, Michele diz. Foi um mulherão do século XVI. Né? O que ela fez, tudo que ela viveu, tudo que ela, naquele período, só mesmo você pesquisando um pouquinho ou outra hora a gente conversar. Mas Santa Teresa d'Ávila, na Espanha, né, ela refundou o Carmelo, do lado dela São João da Cruz. Os 2, bem mais tarde, foram declarados doutores da igreja. São João da Cruz, doutor da ciência da cruz. Ela, doutora da mística, da ciência, da oração. Olhem só, o tema não é à toa. E Santa Teresa d'Ávila tinha uma vida, uma experiência forte de oração. Essa mulher, ela foi muito perguntada, né? Andavam muito em torno dela. As noviças dos vários Carmelos que ela refundou, que era a congregação, né? O Carmelo aliás, as Carmelitas Descalças, né? E elas queriam saber como é que ela fazia. Então, elas pediram, inclusive o confessor dela, era diretor espiritual, pediu para ela escrever e ela obedeceu. Pensando que ela não tinha condições, sempre dizendo que ela não era isso tudo. Ainda mais uma mulher no século XVI, vocês me entendem, mas ela obedeceu. Né? E ela escreve, uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que não foi à toa que hoje apareceu o publicano para a gente trazer aqui, eu creio muito nisso. Porque Santa Teresa perguntada, e ela era vista como santa já em vida em determinado momento, né? Quando ela foi assim perguntada sobre como é que a gente reza, né? Como é que dedica-se, escreva sobre isso. Ela escreveu, mas ela investiu, aliás, um tempão antes de falar de o que é oração, o que eu tenho que fazer para ter uma vida de oração, etc. e tal, que ela não fez, né? Ela perdeu ou investiu um tempão falando de humildade. Então, eu gostaria de trazer hoje isso aqui para a gente refletir e trocar uma ideia aqui no chat também. Porque vocês vão colocar suas questões, eventualmente o Rodrigo vai ver o que vocês estão falando. Chegaram algumas perguntas, eu vou encaixar aqui.
A primeira pergunta que chegou para a gente, desde que a gente postou aquela caixa ali no Emaús Floripa essa semana, vamos ficar atento que vai ter essas caixinhas antes da live. A pergunta, e uma questão que apareceu, tá, como é que eu tenho vida de oração, além da disciplina? Porque é tão difícil ter uma vida de oração, e não só uma oração ou outra na vida, né, aleatória, agora nós vamos rezar. Não, uma vida de oração é tão difícil. Tem alguma coisa além da disciplina? Porque certa pessoa que perguntou pensou assim, ela vai dizer, tem a disciplina, marca o horário e faça. Eu sei que isso também faz parte. Mas a gente também sabe que tem hora que tem uma secura. Tem hora que a oração, ela não te traz prazer. E Santa Teresa d'Ávila conta da vida dela. Ela, além de ela parar e falar assim, ó, primeiro nós vamos conversar sobre humildade antes de falar de oração, ela conta dela. Que ela ensinou o pai dela, ela exercitou oração, vida de oração, e não oração na vida. Vida de oração com o pai dela. E um tempão, ela conta até com um pouco de humor em alguns momentos de uma das obras dela. E um tempão, ela ficou na secura, na desolação. Ela não sentia aquele coração ardendo que nós no Emaús falamos muito. Ela só seguia na disciplina. Ela fazia, mas ela não sentia. E o pai dela contava para ela como ele estava progredindo. Então ela observava aquilo e falava com Jesus em oração. Poxa vida, né? Olha, isso chega a ser até um pouco engraçado. Por quê? Porque ela havia ensinado, ele progredia, sentia os frutos da vida de oração e ela estava na secura, na desolação. Ela desistiu? Não desistiu. A principal questão que eu acho que a gente tem que colocar para a gente sempre, quando a gente pensa em vida de oração, é o que é oração? Né, Pedro Volter? O que é oração? O que é? É simples. Né? Pensem no cara que ele foi 100% homem, sendo 100% Deus. Pensem nele, Jesus Cristo. O que ele fazia? Ele ficava o tempo todo no agito? Ele ficava o tempo todo no ativismo? Não. Ele se retirava. A gente sabe disso. Poxa, mas a gente podia dizer, mas ele sendo Deus, ele precisava disso? Ora, é muito provável que Jesus tivesse o tempo todo essa comunhão com o Pai. A gente vê em vários momentos, né? Ele levantava os olhos no meio de uma muvuca, aquele monte de gente pegando nele, pedindo coisa para ele, ele levantava os olhos para o céu, como que dizendo, Pai. Né? Então, assim, claro que isso existia. Mas nem ele, sendo Deus, abriu mão de momentos de recolhimento, momentos de quietude. Então, assim, a humildade de Teresa, a humildade de Jesus, reconhecendo a sua necessidade, é a nossa humildade e a nossa disciplina. Ou seja, nem sempre eu vou sair chorando, emocionada, meu coração ardendo. Eu deixo isso nas mãos dele. Ele sabe. Quanto mais eu sigo, mais eu entrego, eu deixo, ele que sabe. Se eu precisar de uma consolação, um coração ardendo, se eu precisar de uma emoção em algum momento, como hoje à tarde o Papa, né? Vocês acompanharam hoje aquela bênção maravilhosa, Urbi et Orbi, lá no Vaticano, né? Eu acho que todos nós, quem pôde, parou. Mesmo quem não pôde, né, Mai Piroli? A gente trouxe no coração, porque estavas trabalhando lá na saúde, nos representando na trincheira, e nós te levamos, a gente te levou com... Isso é comunhão, a gente está junto. E o Papa parou hoje à tarde, entregou. Então, esse é o momento que vem uma baita de uma consolação para alguns, mas pode não vir para outros. E nós precisamos entender que isso não é o principal. O principal é o passo mantido, como diz uma música muito antiga. É manter o passo no caminho que é Jesus. Então, oração é isso. É comunicação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? É isso. Ah, mas precisa florear muito? Vejam bem, é comunicação. Vamos nos mirar em Jesus. Ele é o nosso exemplo. Eu dei o exemplo de uma santa agora. Nós temos um outro exemplo de um rapaz assim que para nós mora no nosso coração do Emaús de Floripa. E eu sei que isso está aumentando agora, que é o Marcelo Henrique Câmara,
que em 2008 faleceu vítima de um câncer. Nós todos acompanhamos todo esse processo de escrita de uma biografia do Marcelo pela nossa querida Maria Zuê. Depois a gente acompanhou tudo que a Associação Marcelo Câmara estava encampando. Né? Dia 8 agora de março foi feita a abertura do processo de beatificação. O Marcelo, quem não leu ainda o livro, leia. Né? O Marcelo tinha isso também. A vida interior. Oração, gente, é um momento de conversa com Deus que é fundamental para a manutenção de vida interior. Então, eu preciso de momentos assim. Né? Quem for ler depois, dá um feedback para a gente do próprio Maús Floripo, que achou do livro, né, Rodrigo? Se achar que vale a pena partilhar um pouquinho, que gostou em relação à oração que o Marcelo vivia no dia a dia dele. Estamos aqui para trocar, porque a gente quer que isso chegue nas pessoas, que seja proveitoso para o reino de Deus. Então, seguindo um pouco com isso. Né? Seguindo um pouco com isso. Então, oração é simples. Com a oração, eu tenho os santos para me espelhar, mas eu tenho o santo, que é o centro de tudo, que é Jesus Cristo, para olhar o que ele fazia. Sendo Deus, se recolhia. Só que Jesus ensinou-nos a rezar. Ainda por cima tem isso. Então, a oração completa, a maior oração, e o Papa fez isso de novo. No meio do que nós estamos vivendo, ele foi para a fonte maior da oração. Vamos rezar o Pai Nosso juntos. Então, assim, tudo está ali. Medite o Pai Nosso. Medite toda essa relação que Jesus marcou com a oração do Pai Nosso, todas as dimensões do Pai Nosso, e pensem que ali está tudo, tá? Todo o resto, gente, é o que a gente vai falar agora um pouquinho mais, né? Se o Rodrigo quiser tomar um pouco a palavra para falar quem está falando aí, se tem alguma questão, enfim, está aparecendo, eu já vou retomar um pouquinho, coisinhas pequenas em relação à oração. Mas a primeira coisa que tem que ficar, humildade, e Cristo é o espelho na oração. Tem alguma coisa aí, minha querida? Tem duas perguntas, Dani. Uma, até, olha só, né? Casa com isso que você falou, que a oração é comunicação com Deus, né? E, às vezes, quando a gente não está muito bem ou muito próximo de uma pessoa, a comunicação fica difícil. E aí, uma pergunta que nós recebemos ao longo da semana anotei aqui para ler certinho, escrever na oração também é válido para quem tem dificuldades em se concentrar na oração, Dani? Dá para orar escrevendo também? Sim, dá. Já vou falar sobre isso um pouquinho. Tem mais alguma questão aqui? Eu acho que a Jéssica, né? A maneira como eu me comunico com Deus mostra a minha proximidade com Ele, chamar na oração de Senhor, Pai, Paizinho. Duas questões. Existe uma especificidade de cada um. Então, eu queria chegar agora um pouco nisso também, né? A nossa relação com Deus, e, portanto, a nossa oração, a nossa vida de oração, ela vai ter a nossa cara, o nosso estilo, o jeito como a gente se sente à vontade. Essa questão que a Jéssica traz, antes de falar sobre a outra pergunta, tem muito a ver também com como a gente enxerga Deus. Se Jesus disse no Pai Nosso, se Jesus chamava Deus de Abba, Paizinho, vamos pedir que a gente se sentir à vontade com Deus assim, porque nem sempre é fácil. Para algumas pessoas é fácil. Conheço muita gente que é pai, paizinho e se mela todo quando reza. Tem gente que não consegue, que tem os seus bloqueios com essas questões. E a gente tem que entender. Entendam que algumas questões eu não posso tratar, né? Porque também não sou psicóloga e acho que alguns bloqueios, mais outros, assim, têm que ser lidados com quem é profissional. Ainda mais nesse período que nós estamos agora com tanta pressão em volta, com essas questões da Covid-19. Mas aqui, pensando em oração no campo religioso, no campo espiritual. O jeito que eu penso, que eu enxergo Deus, é o jeito que vai aparecer na minha oração. Então, se eu às vezes tenho dificuldade de rezar, ou mais para o Pai da Santíssima Trindade, ou tenho mais dificuldade com o Filho, ou mais com o Espírito Santo, ou tenho dificuldade de conversar com a mãe de Jesus, essa senhora, essa mulher que foi o único ser humano que a gente sabe, que perfeita, né? Na obediência, no serviço, eu tenho dificuldade, você pode pedir humildemente, Senhor, eu tenho dificuldades. Fica comigo, me mostra, humildemente.
Não é a gente que resolve algumas questões, é ele, por liberalidade. Mas conseguir chamar de pai, de paizinho, que alegria, que graça. Então, vamos nos colocar também abertos para isso. Uma questão que veio para a gente já essa semana e que remete um pouco à questão de um pouco de jeitos de rezar. A gente podia falar técnicas de oração, mas eu não sou chegada nisso porque eu acho que não combina com o tema, né? Eu acho assim, jeitos de rezar. Tem muita história interessante, né? Mas assim, recortando um pouco, e tu me corta quando tiver aqui por causa do tempo, né, meu querido Rodrigo? Recortando um pouco de exemplos, assim, né? Eu frequento o Carmelo aqui, minha família, alguns amigos e amigas jovens do Emaús também. A gente vai lá um pouquinho no Carmelo Cristo Redentor, aqui pertinho, né, em Florianópolis, ele fica em São José. E a gente não pode entrar, porque é clausura, não estou dizendo que pode ir toda hora lá, pessoal, conversar com ninguém. Mas, eventualmente, a gente se orienta em alguma situação marcada e tal. E a irmã Marley, que é irmã madre no momento lá no Carmelo, sempre, lá quando eu comecei a frequentar, ela dizia para mim, eu queria mandar esse recado para quem se sente às vezes assim, ó, eu fico muito distraída, eu tô cansado para rezar. Crie a sua rotina. Se para você de manhã é melhor, de manhã. Se para você meio-dia, separe um horário, escolha. Antes de dormir, escolha. Mas separe, ao menos no início, um tempo. Olhe o evangelho do dia, é uma dica, ninguém é obrigado, mas é interessante, porque é da igreja. Veja o salmo, veja a leitura. Separe um pedacinho. E a irmã Marlene me contava que um dia, e olha que ela é irmã de clausura há anos já. Ela tem a minha idade, já é desde os 20 e poucos anos. Então ela disse que às vezes muito cansada, um dia ela chegou, pegou um salmo, escreveu, essa resposta vai para o nosso querido que fez a pergunta em relação a escrever, né? E a irmã Marlene não é nova na oração, tá vendo? Qualquer um, gente. Hoje eu não tô boa, eu quero mudar um pouquinho o meu jeito de rezar. Ela pegou uma frasinha do salmo que tocou no coração dela, escreveu lá em cima no diário espiritual que ela tem, colocou em cima o salmo e começou a escrever para não dormir. Olha só, uma irmã, ai que feio. Ela é uma pessoa, imagina a gente. Aí foi lá, começou a escrever como é que ela se sentiu, o que aquilo mexia com ela. Então, escrevendo, ela conseguiu ficar atenta. Ela disse que no outro dia ela foi ler quanto rendeu aquilo. E ela achou que nem ia render nada, porque ela estava muito cansada. Então, claro que sim, gente. Claro que sim. Escrever é muito legal, tá bom? Vale a pena. Tem outras questões, né, que aparecem, né? A gente tem tipos de oração e a gente não deveria abrir mão de nenhuma, pessoal. Não, que depende do momento da vida, sabe? Por exemplo, olha isso aqui, ó. Conhece? Né? Padre Pio dizia, né, que o combate com o texto é completamente diferente. Isso aqui é muito potente para combater o dia a dia, as suas questões. Então, incluir o texto, mesmo que ainda seja difícil, porque você diz, meu Deus, mas é muita coisa. Bom, na verdade, um texto sozinho, você não leva nem meia hora para rezar. Mas assim, tudo bem, vamos dizer, comece aos poucos, comece com uma dezena. Aos poucos você vai meditando todo dia a vida de Cristo. Gente, a riqueza que é isso, porque todos os dias, né, tem uma rotatividade de tipos de mistérios, né? Os gozosos, os dolorosos, os mistérios da luz, os mistérios gloriosos, sempre pedacinhos da vida de Jesus, uma parte importante de Nossa Senhora, da presença, da importância dela. Trazer, gente, assim, ó, se você tá cansado, se você tá, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. Ninguém pode ser obrigado a nada, não é isso? Mas já que a gente tá aqui é porque a gente quer, né? Então, assim, pede para Nossa Senhora rezar com você. Ô, mãe, vem cá, reza comigo. Gente, imaginar. Eu também já fiz esse exercício lá no Carmelo com a irmã Marley. Pegue alguma coisa que você goste de meditar. Pegue uma imagem que você gosta. O que você tem aí dentro da sua Bíblia que você ganhou de alguém? Não? Eu ganhei esses dias lá no Carmelo, Nossa Senhora, o Sacratíssimo Coração de Maria. Se eu estou com dificuldade, às vezes, de ser mais amorosa com as minhas filhas queridas. Se eu estou com dificuldade de ser mais amorosa com a minha mãe, ou com o meu irmão, minha irmã, meus pais. Nossa Senhora tem isso, esse coração, né? Esse silêncio, esse acolhimento. Vem rezar comigo, Nossa Senhora. Então, você tem que criar um momento que é seu, a hora do dia que você escolhe, o tempo que você escolhe.
cria um ambiente para você, né? Então, assim, ó, pensa bem. Eu gosto disso aqui, hoje eu vou meditar isso. Eu recebi isso aqui da Camilinha, acho que foi da Camilinha que foi para a Espanha, trouxe para mim São João da Cruz, que eu também gosto muito de ler. E preciso, às vezes, lembrar um pouquinho da cruz, da mística da cruz, porque não posso querer só a vida boa, também tenho que encarar as dificuldades, entender que Jesus me chama para isso. Bora lá, vamos lá, entendeu? Então, vocês têm os métodos. Quantas coisas lindas, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Escolha. Mas, assim, é como dizia antes o Rodrigo, eu preciso manter uma relação com o transcendente. Falar um pouco difícil, Rodrigo, eu estava falando muito fácil, né? Então, a questão da oração é essa ligação, a religação, a religiosidade. Eu tenho que manter essa ligação. Como eu vou fazer? Melhor que eu use, claro, Jesus, o que ele explicou, como a gente já falou. Melhor que eu procure o que o Espírito Santo está me conduzindo a pensar. Melhor que eu seja orientada. Veja bem, humildade. Eu preciso ter orientação espiritual. Eu não dou conta de tudo sozinha. Então, eu vou à missa, escuto a homilia, o padre falando. Eu vou conversar com uma irmã, uma religiosa ou religioso, que eu me sinto identificada. É uma pessoa mais experiente, que eu gosto de conversar. Então, assim, não é tão simples assim, né? Ter a vida de oração. A vida de oração, ela precisa de disciplina, humildade, talvez não nessa ordem, né? Reconhecimento de que eu não resolvo, quem resolve é Deus. Eu digo sim, estou à disposição. Conversar mais com os meus, então a vida em comunidade, como a gente está fazendo agora. Quanta gente está colocando ali, que legal, que delícia, todo mundo. Por quê? Porque nós somos comunitários. Porque Jesus conhece a gente. A Santíssima Trindade é a perfeição dessa vida em comunhão. Então, rezar em comunidade, a gente ter parado hoje à tarde, pessoal, quanta gente estava na frente da televisão ou do computador acompanhando a bênção e mandando as fotos um para o outro. A alegria das pessoas de dividirem isso. A gente não está nem estocando, mas a gente tem algo que a gente ganhou. Não porque a gente tem mérito, porque Ele nos deu. Então, nós temos que, sim, Senhor, vamos fazer essa live? Que a Dani estava meio com vergonha. Mas se eu ganhei tanto dele, eu não posso ficar querendo agora me fazer de difícil. Porque eu também tenho que estar junto nesse processo comunitário de oração juntos, de buscar vida de oração. E não uma oração ou outra na vida. Mas lembrem, antes de passar a palavra de novo para o Rodrigo, para a gente escutar mais pessoas ali. Existem, como eu já falei, tipos de oração. Existe a oração vocal. Então, quando eu rezo o terço, é uma oração vocal especialíssima, que é assunto para outra live, né? Outras pessoas que, imagina, têm muita experiência de terço. Mas quando eu rezo Pai Nosso, quando eu rezo em família, que antes das nossas refeições, ou do retiro, oração vocal. Eu vou abrir mão da oração vocal, porque agora eu sou toda chique, barroca da oração? Não, eu não abro mão. Eu preciso ter humildade, fazer a minha oração vocal, porque as palavras são da tradição da igreja, ou vieram de Jesus, ou vieram da boca, né, do Magnífica, ou de Isabel para Nossa Senhora, enfim, tudo tem história, nossa igreja é linda. Mas eu tenho que lembrar que existe oração de recolhimento ou de quietude. Ela vem muito assim com uma graça do Senhor, mas eu preciso dar um passo. Eu preciso me apartar um pouco como Jesus fazia. Então, esses 15, 20 minutos, Santo Inácio de Loyola era de um quarto de hora. Era 15 minutos, né? Companhia de Jesus, bem exército, bem militar. Mas, assim, a história é maravilhosa, né? Que ele fazia, ele ensinou exame de consciência à noite e tudo mais. Mas muitos não, meia hora, mais tempo. Se você tem mais tempo, às vezes se você precisa, recolha-se mais tempo. Uma vez ou outra, a gente tem que se retirar, como Jesus fazia. Aí você organiza o que a gente falou agora, organiza o que você puder organizar, busca o silêncio, mas saiba, você vai ser tentado. Você vai ter dificuldade de parar a cabeça. Às vezes é só pelo agito mesmo, não é nem tentação. Santa Teresa diz assim, eu nem quero saber se é tentação ou se é mesmo o meu jeito de ser. Deus é que sabe, ela dizia. Às vezes nem vale a pena ficar dando muito nome para as coisas. Mas assim, o importante é dizer, é preciso entender que nesse momento do recolhimento ou da quietude, eu me abro para o Senhor.
Eu abro, eu digo sim, eu pego uma meditação, eu busco silêncio, mas eu vou ter que ainda esperar um pouco, me acostumar à oração de quietude. Tá? Isso aí tem muita história bonita para a gente contar, para a gente ler. Leiam, né? As moradas de Santa Teresa d'Ávila, né? Ou o Livro da Vida, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, a história de uma alma. Eu estou puxando para o Carmelo, né? Dei uma puxadinha, também botei Santo Inácio de Loyola também, mas é porque ultimamente eu ando lendo muito isso há muito tempo. Mas vocês imaginem, gente, quanta oportunidade de a gente poder pensar e se espelhar nos santos que vieram antes de nós, né? É isso. Rodrigo, mais alguma questão antes de eu finalizar? Apareceu alguma coisa aí Ótimo. na live? Apareceu uma pergunta do André, nosso presidente aqui, mas acredito que você acabou de responder. Ele pediu como você vê a importância do silêncio na comunicação com Jesus, né? Na oração. Tá dentro disso. Dani, é um Eu bálsamo adianto, poder vir aqui. eu quero Você só vai fechar falando e um vai pouquinho. pensando. Assim, por favor. Não, não, mas pode concluir, só depois me devolve a palavra. Te devolvo. Acho que eu vou falar algo para complementar, né? No sentido, você foi falando aqui, passa um filme na minha cabeça da minha forma de orar, da nossa história de oração, né? Da nossa maturidade de oração, e ela não tem muito a ver assim com a experiência que eu tenho ou com a idade que eu tenho. Nós no Emaús temos muito jovens, somos muito jovens, todos nós, mas parece que tem momentos que a gente está mais frio ou mais quente com Deus, se sente mais próximo ou mais afastado. É, Sabemos que não é Ele que se afasta, né? Nós que talvez demos passos na direção contrária do Pai. E eu estava trabalhando em casa hoje, né? Home office, como acho que muitas pessoas estão nesse momento do confinamento, e pude parar às 3 da tarde, às 2 da tarde, para ouvir o Papa, né? No momento de oração que ele fez hoje com a Praça São Pedro vazia, completamente vazia fisicamente, né? Lá no Vaticano, foi uma imagem muito impactante. Mas de alguma forma, enquanto ele orava na sua adoração ao Santíssimo, mesmo com a Praça de São Pedro vazia ali, é como se milhões de pessoas estivessem lá. Eu quase me senti transferido para lá vendo o Papa rezar, né? Eu acho que a oração tem esse poder de estreitar esses caminhos, essa distância física, né? E eu até separei aqui um trecho do que o Papa falou, que tem a ver com a nossa live de hoje, até vou ler aqui, que eu achei muito bem colocado do Papa, que tem a ver com oração. Ele estava meditando sobre a passagem bíblica que Jesus acompanha os discípulos no barco, e eles acordam Jesus no meio da noite por causa de uma tempestade. Eles estavam com medo, né? E o Papa falou assim: a oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras nesse contexto do coronavírus. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Nós não somos autossuficientes, sozinho afundamos. Precisamos do Senhor, como os antigos navegadores das estrelas. Convidamos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos, para que ele os vença. Com ele a bordo, experimentaremos, assim como os discípulos, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas más. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida nunca morre. Isso falou muito para mim, e que experiência bonita de oração para se fazer no meio dessa coisa toda, não é, Dani? Nós também vivemos esse momento aqui em casa e tu tens toda a razão, também me chamou a atenção isso, muito forte, né? Nós temos o Papa certo na hora certa. Eu queria também, assim, se tu me permites, já ir me conduzindo para o final, né? Eu acho que é isso, tu não me cortasse no tempo, né? Estás me deixando falar à vontade, hein? Estás na hora de encerrar ainda, querida. Isso, amigo, obrigada. Então, assim, pessoal, eu queria deixar um último
um último toque, assim, que para a gente conversar em outro momento. É mania de professora, né? Mas eu não sou professora agora. É mais assim uma coisa para a gente levar para pensar, sabe? Vocês já ouviram falar da passagem de Jesus indo visitar uma família, né, de amigos, que tinha Marta e Maria, né? Você sabe essa história, né? Tem uma reflexão que pode ajudar, eu espero que ajude, que é essa certa. Eu sempre acho que é uma cilada, né? A gente imaginar que a gente é ou Marta ou Maria. E eu gosto muito de perguntar isso quando eu vou para a minha direção espiritual, para a irmã Marley. E a gente já conversou muito sobre isso. Eu vejo, eu enxergo muito, e ela disse que sim, que é por aí, que é essa questão de que se eu tenho um momento de contemplação, se eu tenho a graça de viver momentos e de quietude, muitas vezes em silêncio, né? Vou trabalhar às vezes em retiros, momentos de oração profundo. Eu me sinto o quê? Contemplativa, não é? Nos vem muitas coisas no coração, na cabeça. Progressivamente vem coisas melhores, cada vez mais fortes, né? A vida de oração, ela tem isso, né? Ela é todo passo mantido, vai te trazendo um acúmulo de história de oração, como tu disseste agora, né, Rodrigo? E aí eu posso imaginar, então, que uma pessoa ou ela reza, 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 ou ela age, age, age na igreja e na vida, como dizem todos os grandes místicos, como fez Jesus, principalmente como fez Jesus, eu me recolho, eu converso com o Senhor, eu converso com Deus, eu peço a Santíssima Trindade para estar aqui, essa morada que Jesus me prometeu, eu quero melhorar no amor para recebê-los aqui. Por isso a vida de oração e não uma simples oração perdida na vida, né? Mas assim que eu vivo, cada vez mais como eu vivo isso, essa contemplação, isso precisa transbordar. É preciso que transborde em amor. Então, a grande medida também, lembrando de Jesus falando no Evangelho, de vários místicos, vários santos, né? Você não tem outra medida. A grande medida do sucesso da sua vida de oração é o quanto você aprende a amar. É preciso amar mais, é preciso amar no detalhe, é preciso amar na obediência, à igreja, a Cristo, aos pais. É preciso amar na oferta, no serviço. Quem já tem filhos, eu preciso tirar um tempo para fazer uma coisa pequena. Eu não vou chamar atenção. Isso é Santo Inácio de Loyola, né? A contemplação para o amor em prática e não em palavras. Então, que a gente queira amar mais, que a nossa oração nos faça mais amor. E aí eu queria fechar isso colocando para mim a pessoa que é uma referência, que nós todos amamos. Uns têm mais amizade, mais intimidade, outros menos. Mas eu queria que a gente lembrasse de colocar tudo agora, a gente está aqui junto, né? Então, que a gente lembrasse de colocar tudo nas mãos, sob o manto de Nossa Senhora. Que a gente lembrasse que nós temos mãe. Né? Como disse Papa Francisco há uns anos, quando foi em Fátima, né? Nós temos mãe. Então, Nossa Senhora não é Deus. Nossa Senhora foi a mulher que teve Jesus Cristo, que disse sim, que obedeceu e que não nos abandona. Não nos abandona. Então, vamos pedir para ela ajudar a gente a rezar. Então, eu vou fazer um pedido especial hoje, antes de dormir. Peço que todos nós façamos, para que Nossa Senhora seja nossa companheira, né? Que interceda diante da Santíssima Trindade pelo nosso sucesso, entre aspas, na nossa vida de oração. Que a gente sinta, cada um de nós no detalhe, as graças que podem chegar pela nossa obediência, aceitação dessa quarentena, como a gente pensa que a gente coloca o bem dos outros antes da gente, que o Senhor nos ensine na oração a amarmos mais em época de quarentena, de Covid-19, de mais convivência em família. É isso? Amém. Temos uma musiquinha, né? Mas, pessoal, vou convidar
vocês em breve. O Giovanni aqui dos Cantores vai cantar com a gente para encerrar. Dani, muitíssimo obrigado. Só gratidão por te ouvir, que a oração é sobre amor também. Obrigado. Não tenho, me faltam palavras, sinceramente. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. É assim que encerra. Amém. Obrigado, uma Tchau, boa pessoal. noite. Fui. Vou convidar o Giovanni, os Cantores de Emaús, agora para estar com a gente para encerrar a nossa live aqui. Acompanhe aí uma música gostosa para a gente se despedir dessa sexta-noite. Essa live vai ficar disponível por 24 horas, então vocês podem assistir ainda amanhã, compartilhar com outras pessoas. Tenho certeza que foi muito rico para todos nós aqui. Vou adicionar o Giovanni aí. Giovanni, estou te adicionando aqui na live. Vê se você recebe aí meu convite. E aí, pessoal? Bem, boa noite a todos. Dá para me ouvir bem? Show de bola. Vai que é tua. Vamos lá, então. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho e eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar. Minha inocência guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Amém. Shalom, pessoal. Obrigado, Giovanni. Estava lindo, estava ótimo. Obrigado, valeu. Boa noite a todos. É isso, gente. Essa é a primeira live do hashtag Emaús em Casa. A gente vai ter outras ações, outras lives no Instagram aí ao longo das próximas semanas. Mande suas dúvidas, suas sugestões aqui por direct no Instagram, para o pessoal do departamento de comunicação. Espero que, de alguma forma, a gente pôde aquecer o nosso coração nessa noite mesmo à distância. Se estivesse no final do grupo, agora eu ia perguntar para todos, né? O que mais me fez crescer essa noite? Levem essa pergunta com vocês para a cama. Shalom! Shalom.